Diário de terapia. Hoje a gente vai falar sobre impermanência, sobre morte, sobre negacionismo, sobre esses temas que vêm assim caindo no nosso colo todo dia, assim, no cotidiano. E eu acho que é muito importante dizer aqui sobre a minha relação com a meditação nesse processo todo aí que eu quero trazer, porque toda vez que eu me observava, né, enquanto ser humano, eu sempre percebia que existiam dois lados muito opostos dentro de mim, dois bichinhos muito opostos. Um lado que sempre buscou equilibrar as emoções, entender as situações por uma ótica mais ampla, que sempre gosta de pesar muito, né? Eu tenho uma tendência a não querer julgar as situações. Eu gosto de analisar as situações e a partir de uma análise realista, né, conseguir concluir o que é aquilo para mim, o que significam aquelas situações para mim. É claro que nem sempre acontece isso, porque sou humana, então muitas vezes, né, o impulso, o instinto, né, vem para frente e às vezes a minha reação, a princípio, em uma situação não era equilibrada, né, não é equilibrada. Mas em geral, durante esses últimos anos, principalmente, em que a gente vai amadurecendo um pouco mais, que eu fui fazendo mais terapias e tal, eu acho que eu fui ficando um pouco mais equilibrada, né? Como a carta do tarô, a temperança, fica jogando, sabe, temperando a água até a água ficar morna. Então eu tendo a buscar uma não reação explosiva em relação às situações, porque eu sei que às vezes elas não condizem com a realidade, sim com o meu ponto de vista naquele momento histórico, naquela situação, por conta de dores que eu estava, por conta de alguma situação, né, pretérita. Então é uma decisão minha, uma escolha minha e talvez uma tendência minha mesmo ser assim. Mas no contraponto, sempre existiu na minha mente processos muito dinâmicos de ansiedade. Então minha mente sempre, sabe, era um cavalo desgovernado, indo para um futuro sem saber o que era. Eu só queria estar na frente, eu queria já fazer as coisas rapidamente, aprender muita coisa. E eu acho que esse acúmulo de muito dinamismo mental que não estava equivalente com as minhas ações, então eu queria muitas coisas mentalmente e executava pouco essas coisas, né? Esse desequilíbrio me causou em algum momento síndrome do pânico. E foi com esse processo da síndrome do pânico que eu descobri a meditação. E a meditação, né, quando eu aprendi no Brahma Kumaris, que é uma organização social que promove essas ações e cursos de meditação gratuitos, né, no Brasil e no mundo, eles trabalham a meditação não com uma meditação assim, né, de mantra, que eu também gosto, que eu amo, né, ativa, como a do Osho, mas ela trabalha com uma questão assim de você estar sempre no momento presente, que meditar é estar no momento presente. E para mim, que tinha esses processos mentais muito acelerados, era impossível, né, ficar no momento presente, porque eu sempre estava ansiosa, ansiando saber o que seria do amanhã, principalmente por medo da não existência. Eu percebo que hoje o meu maior gatilho em ficar muito acelerada no futuro, né, era o medo desse futuro não existir, da não existência, o medo da falência, do ciclo da vida, o medo da morte, a resistência a acreditar nela, a resistência em acreditar que somos falíveis, que eu sou falível e que um dia essa figura, essa personalidade não vai existir mais. Então isso durante muito tempo eu acreditei assim me reconheci assim terapeuticamente que a minha necessidade de ficar no presente era uma vontade de viver para sempre. Então, enquanto a minha mente ficasse no presente, no futuro, era como se eu estivesse criando uma realidade futura eterna. E me fazia esquecer, anestesiar a percepção da necessidade de produzir de verdade algo presente.
Porque estar presente, às vezes era legal, mas às vezes também era sentir dores, era ver realidades que eu não queria ver, às vezes era encarar comigo mesma em situações que eu não gostava muito de encarar. Então, para mim, era mais fácil viver observando uma possível bolha, né? Que ainda não existia, mas que poderia ser e que era mais agradável para mim, do que ficar vendo a realidade, que para mim era muito dura. E é um processo, né, isso, né? A gente conseguir perceber a beleza no presente, a beleza, a nossa beleza, né? Ter consciência da nossa importância no momento em que nós estamos agora, né? É muito clichê a gente dizer que a gente é melhor hoje do que antes. Isso é muito clichê. E eu tenho essa percepção, sempre tive essa percepção muito clara de que em muitos momentos, né, do meu passado, eu aproveitei muito pouco os presentes que a vida me ofereceu. Exatamente por imaturidade, por não querer perceber, por querer achar que as coisas grandes é que me faziam felizes, que as coisas que dentro de um contexto até cultural que me eram vendidas e que eu comprava e que eu achava adequadas para mim, que esses sonhos tinham que ser grandes e que as felicidades elas realmente eram muito maiores. Então as coisas quando elas iam menores, elas não me satisfaziam muito. Então eu vivia sempre em busca de grandes satisfações e não percebia essas coisas muito singelas, né? Só que quando a pandemia chega, né, e ela chegou para todo mundo de um jeito muito forte, eu acredito que pela primeira vez em 40 anos eu tive a real percepção de que não existe amanhã. Que era uma coisa que sempre na meditação, todas as filosofias que eu estudei, inclusive as reencarnacionistas, todas elas me diziam isso. Não existe amanhã. O amanhã é uma ilusão, né? O que existe é um momento presente, porque daqui a pouco o futuro já é agora de novo. E a pandemia realmente me trouxe essa consciência, essa verdade e esse pé no chão de um jeito muito doloroso. Trouxe por meio de perdas, né? Então, primeiro porque a gente assiste trocentas notícias na televisão com milhares de pessoas que não estão mais aqui. E quando isso acontecia, no começo, por eu ter esse gatilho, né, do negacionismo em relação aos ciclos, né, da vida, eu neguei. Então eu não queria ouvir essas notícias, isso era um grande sofrimento para mim. Com o passar do tempo, eu percebi que nós temos esse mecanismo de defesa de tentar naturalizar essas situações. Então é como se a gente começasse a ouvir uma notícia e aí o seu corpo já entende como uma coisa normal, ok, aconteceu, e você passa pro próximo. O que eu acho isso muito perigoso também. A gente naturalizar essas perdas e essas mortes todas num momento de pandemia é de alguma maneira negar a importância da gente se indignar frente aos grandes desmandos que ocasionaram tudo isso, né? Então, mas é um processo que acontece com todos nós, porque o nosso corpo, ele precisa sobreviver, e para sobreviver ele vai te anestesiando em relação a algumas coisas, para que você passe para o próximo desafio, ele tira tua fixação em relação a algum assunto. E eu percebi que isso em algum momento aconteceu comigo e que o fato de negar essas perdas me fazia não viver os lutos necessários dessas perdas, de me fazia não querer sentir. E a partir do momento que eu gosto de fazer essa autobusca, de me provocar, de perceber, porque toda vez que acontece uma percepção dessa pra mim, até pelo processo terapêutico que eu sempre faço, me acende um sinal do tipo, olha só o que eu não percebi, olha um gatilho meu que eu preciso trabalhar, olha uma sombra minha que está aparecendo. E eu lido com as minhas sombras de um jeito muito mais tranquilo hoje, né? Porque a sombra ela é uma coisa que está escondida ali, né? Ela às vezes é um valor que não foi desenvolvido na gente, não é uma clareza, não é uma consciência que a gente tem.
mas ela não é o seu inimigo. Sua sombra não é um inimigo, não é uma coisa ruim de você. É simplesmente uma parte sua que não foi clarificada, que você precisa entender, compreender. E a partir do momento que a gente compreende aquela parte sombra que se destacou ali, que incomodou, ela deixa de ter tanta importância, né? E aí eu comecei, a partir dessa consciência, a viver sim esses processos de sentir dor por determinadas perdas, de criar dentro de mim alguns rituais necessários para isso, de chorar isso, de me permitir falar e expressar as indignações que também decorriam desses lutos e dessas dores. E isso é uma coisa que para mim está sendo muito libertador. Parar de negar essas questões duras da vida. Olhar para elas com um olhar de compreensão. E que às vezes sim, elas vão me causar sensações não tão legais, mas que estão me gerando de alguma maneira grandes aprendizados e uma grande fortaleza psíquica. Eu estou trazendo essas situações nesse caminho. Mas ao mesmo tempo me fez decidir algumas coisas do tipo não ficar mais carregando coisas para depois, porque nitidamente hoje eu tenho certeza que não existe muito depois, que o depois assim é muito subjetivo. Então eu ando vivendo muito as coisas de forma intensa, mais intensa do que eu já sou, né? Eu sou muito intensa, mas eu venho buscando viver as coisas todos os dias, de pensar e viver, de pensar e realizar, de pensar e fazer, de ação. Eu percebo que eu tô muito menos mental e mais atitudinal exatamente por conta de todo esse movimento que me fez perceber a importância do presente, né? Do presente que a vida é, do presente que nós somos e que às vezes agir também é descansar, de respeitar o nosso tempo, as nossas limitações, e às vezes agir é respirar e vamos lá, e é seguir, e agir também é sonhar, é esperançar, também é ressignificar, sabe? Eu parei de responsabilizar o de jogar para o futuro as decisões. Eu comecei eu mesmo ter que escolher o que eu vou fazer naquele momento, porque é o que eu tenho. E eu acho que essa talvez seja a maior lição desse momento, a gente aprender a viver o momento que a gente tem, porque é o único que a gente tem agora. Que a gente de verdade não sabe. Pode ser que a gente tenha esse mesmo momento daqui a... e que esse momento dure 50 anos, 60 anos e a mais, né? E eu assim espero, porque eu gosto muito da vida. Então, minha perspectiva é sempre longilínea. Longilínea não, longeva. Longilínea é ótimo. Longeva. Mas, né, quando a gente vê a rainha, quando eu vejo minha avó de 91 anos, são metas que a gente traça. A gente não precisa deixar de traçar metas para o futuro, isso é bobagem. Eu não parei de traçar metas, eu continuo buscando jogar coisas para frente, porque eu quero que elas aconteçam. Mas eu comecei a agir agora para que elas aconteçam. E isso é uma grande diferença, de verdade. Elas saíram do conceito, da minha teoria em relação a essas coisas, e elas passaram a ser uma prática. E eu acho que, por mais doloroso que seja, é uma conquista. E você, como tá lidando com essas situações? Me conta aí, eu quero saber. Se você já acendeu essas luzes em relação às suas sombras, ou se você ainda vem negando esses sentimentos, essas sensações por algum receio, por algum medo que precisa ser trabalhado aí. Tá bom? Então, me escreva aí que eu quero saber. Um beijo, até o próximo vídeo.